Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5 e versículo de número 8, a Bíblia diz para nós o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Com essas palavras, então, o apóstolo Pedro encerra aqui a sua epístola e ele vai trazer, inspirado pelo Espírito de Deus, alguns ensinamentos muito preciosos, então, para nós. Primeiro, ele vai dizer, voltando lá para o versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a Bíblia vai dizer que nós precisamos ser sóbrios, não estarmos ali entorpecidos, A pessoa sóbria é a pessoa que não está debaixo do efeito ali de nenhum entorpecente, seja o álcool ou seja qualquer outra substância ali, Então é aquela pessoa que está em pleno juízo, é aquela pessoa que sabe bem o que está fazendo. Ah, pastor, mas graças a Deus eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, então acho que isso não é para mim. Mas às vezes a pessoa acaba se entorpecendo com as coisas desse mundo, com entretenimento, acaba se entorpecendo numa busca desenfreada de alcançar um sonho, ou de conseguir dinheiro, ou de qualquer outra coisa. E nós precisamos estar, então, sempre sóbrios, com o nosso perfeito juízo ali, tomando as decisões corretamente e vigiando. Por quê? A Bíblia vai dizer, porque nós temos um adversário, porque nós temos um inimigo, E se nós temos um inimigo, a gente precisa estar sempre esperto, sempre atento com tudo que está acontecendo, Eu já contei aqui outras ocasiões que ali na final da infância, começo da adolescência ali, na verdade na adolescência de uma forma geral, onde eu morava, a gente tinha muita rixa com pessoas de outro bairro, E havia assim vários inimigos, Alguns de outros bairros, que era das outras ganguezinhas ali, Havia toda uma competição também por causa da capoeira e tal. Então, você sabia que você tinha inimigos, e você sabia que você tinha inimigos assim em vários lugares. Então, toda vez que você saía assim, atento, apercebido, vigilante. Por quê? Porque a qualquer momento pode vir um inimigo tentar te fazer um mal. Então, você estava na rua, alguém vinha passando por trás de você, você já logo olhava, opa, quem que é? O que é? Conheço? Não? Tem alguma coisa na mão? Tem nada? Você está ali sempre esperto. Não só isso, mas, por exemplo, você vai chegar em casa à noite, você já vai observando, porque pode ter um assaltante ali, pode ter alguém espreita, não é assim? Então você já fica vigiando. Quando, por exemplo, você chega em casa à noite, geralmente você tem uma atenção muito maior até do que de dia, Então você olha, às vezes você vê alguma coisa suspeita, você dá até uma volta na quadra, não é assim? Para analisar melhor a situação, para ver o que está acontecendo e tal, para você não se expor, porque você sabe que tem um inimigo. Sabe que tem alguém ali que está querendo, então, o seu mal. Agora, a maioria dos cristãos vão vivendo a vida assim como se não tivesse nenhum inimigo, não tivesse nada a se preocupar. E aí a pessoa, às vezes, vai, fechando negócio, sem parar para pensar, poxa vida, mas será que isso aqui não é uma armadilha? A pessoa vai comprando, vai vendendo, vai falando, vai fazendo amizade com um, amizade com outro, enfim, vai vivendo a vida ali, mas em momento nenhum a pessoa para e diz, será que isso aqui não é uma armadilha? Será que isso aqui não é um inimigo? Será que esse pensamento que veio à minha mente, será que isso aqui não é Satanás tentando me derrubar? E por isso que a Bíblia vai dizer para nós que nós precisamos ser sóbrios, estar sempre
vigilantes, vigiando, atentos com tudo o que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer que esse nosso inimigo, o diabo, ele está ali andando ao nosso derredor, né? Mas para que ele fica andando à nossa volta? A Bíblia vai dizer, buscando a quem possa tragar. Então ele fica procurando o quê? Uma oportunidade para entrar ali e tragar, né? E destruir, fazer a sua obra, que a Bíblia vai dizer para nós lá em João 10:10, que é matar, roubar e destruir. E é por isso que nós sempre precisamos estar atentos. Agora, a Bíblia não diz isso para nós simplesmente para a gente ficar, né, atento, preocupado. Repito, precisamos ser sóbrios, precisamos estar vigilantes, mas a Bíblia vai ensinar para nós o que nós precisamos fazer para vencer esse inimigo. Aí o versículo 9 vai dizer, ao qual, né, ao diabo, ao nosso adversário, ao qual resistir firmes na fé. Amém. Meu irmão, a forma de nós resistirmos então ao diabo, de nós fazermos frente a ele, de criarmos uma resistência para ele, a ponto dele não conseguir cumprir o seu intento, que é nos tragar, que é nos destruir, é ficando firmes na fé. E é sobre isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje, essa necessidade de nós estarmos firmes na fé. E o que é estar ali firme na fé, né? É não permitir que o diabo venha com o seu engano, venha com as suas artimanhas, fazer a gente, sabe, sair do lugar onde Deus nos colocou. Retroceder daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. A palavra de Deus declara algo ao meu respeito, então eu assumo aquilo ali. Eu me posiciono naquilo, eu digo, não, isso é para mim, isso é meu. O Senhor conquistou para mim. Aí o diabo vai fazer de tudo para ganhar terreno. O diabo vai fazer de tudo para que eu não fique firme naquilo, para que eu balance, para que eu, sabe, dê um passinho para trás, né? Bom, às vezes o exemplo é sempre o mesmo, mas de novo vai lá. Aí eu abro a Bíblia e está lá, pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Não, eu estou curado, não, eu tenho saúde, Jesus já levou as minhas dores, doenças, enfermidades. Só que o diabo, ele vem rondando, ele vem bradando, ele vem causando ali a sua confusão. Para quê? Para eu não ficar firme. Ele vem, nós já vamos ver isso, que a continuação fala sobre isso, vem trazendo ali a aflição, os problemas, para que em algum momento eu olhe e digo assim, a Bíblia diz que eu estou curado, né? Mas é que esse problema de saúde, ele é tão grave, entendeu? Eu já não estou mais firme na fé, eu já recuei. A Bíblia fala que é eu e a minha casa, eu e a minha família, eu creio, não, em nome de Jesus a minha família vai ser salva. Mas daí acontece alguma determinada situação lá, porque o diabo quer o quê? Que eu balance, que eu não fique firme, que eu recue e digo, também esse meu familiar aí, né? Se aí não sei não se tem jeito. Você está entendendo? Então, eu tenho que resistir ao diabo firme na fé. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Meu irmão, após a Bíblia dizer que nós temos que resistir firme na fé, a Bíblia vai dizer que as aflições que nós passamos é as mesmas aflições que os nossos irmãos em Cristo Jesus, passam por toda a parte do mundo. Por quê? Porque todos têm o mesmo inimigo. Amém? Porque todos vão enfrentar esse mesmo Satanás em volta, rondando, tentando tragar. E para isso, é o que a Bíblia está mostrando para nós, ele vai trazer problemas, ele vai trazer aflições, ele vai trazer angústias, ele vai trazer todo tipo de adversidade que ele conseguir, mas o intento dele é que a gente não permaneça firme na fé. Porque se nós recuarmos, retrocedemos, então pronto, ele conseguiu vencer, ele vai conseguir entrar e nos tragar, ele vai conseguir entrar e causar toda a obra de destruição dele. Mas se nós não recuarmos, ficarmos ali firmes na fé, estabelecidos na palavra de Deus, então é ele que vai ter que fugir. A gente lê a Bíblia e está isso registrado lá em Lucas 4 e em Mateus 4, quando o diabo vai tentar Jesus lá no deserto e vai, né, criar uma situação, criar outra, vai tentar explorar a fome que Jesus está sentindo, vai
ali tentar explorar diversas coisas, né? Até dizer, olha, se você é filho de Deus mesmo, então faça isso para você provar. E o diabo vai tentar explorar ali muitas coisas, muitas questões, mas para quê? Para tentar fazer com que Jesus deixe a sua posição. Não fique firme na fé, mas Jesus, em toda e qualquer tentação, Jesus se manteve firme na fé. Não está escrito, é isso que a Bíblia diz, eu vou ficar na palavra. Isso é ficar firme na fé. Amém, igreja? Isso é para permanecer firme na fé. É como eu falo, é eu fincar o pé ali naquilo que a Bíblia diz, de não, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, é isso que a Bíblia diz, e a palavra de Deus é verdade, ela vai se cumprir na minha vida, é isso que vai acontecer. Quem vai ter que retroceder é você, Satanás. Quem vai ter que voltar atrás é você, porque eu não volto. Amém, igreja? Isso é nós resistimos firmes na fé, e é isso que a palavra de Deus está dizendo, que nós precisamos. Meu irmão, o diabo às vezes tenta nos convencer que o nosso problema é pior do que o dos outros, sabe, é sempre mais grave. Não, pastor, eu não resisti, mas que o meu problema era sério. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que é as mesmas lutas que os irmãos pelo mundo enfrentam, né? É interessante como, quando a gente sabe que não é só a gente que enfrenta aquele tipo de problema, não que a gente queira que os outros também sofram, né? Mas de alguma maneira aquilo acaba sendo um consolo para nós. Olha, não sou só eu que enfrento isso. Tem mais pessoas enfrentando. E assim como tem mais pessoas enfrentando, tem mais pessoas resistindo ao diabo. Tem mais pessoas vencendo. Por que eu não posso ser um desses que vai vencer esse mal? Amém? Que vai ficar ali firme na fé. E aí a Bíblia vai dizer, continuando, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Aí a gente não gosta muito dessa parte, mas olha o que a Bíblia diz. Depois de haver padecido um pouco. A única consolo nossa é esse um pouco do final, né? Haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Meu irmão, nós precisamos entender que, eu acho muito interessante como é que a Bíblia coloca isso. Diz, ele é o Deus de toda graça. Ele tem graça a nos dar. Ele tem aquele fortalecimento para nos dar, aquela capacidade ou capacitação para enfrentarmos a luta, para enfrentarmos o problema. A Bíblia diz, ele é o Deus de toda graça. Mas, depois de haver padecido um pouco, olha só que interessante isso. Meu irmão, perceba que a gente padecer, a gente sofrer, a gente tem que enfrentar essas aflições, esses levantes do diabo contra a nossa vida, é para o nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento. E a Bíblia diz que depois de haver padecido um pouco, ele mesmo, o próprio Deus, vai usar aquela aflição que a gente enfrentou, vai usar aquela luta que a gente enfrentou, e ele mesmo vai nos aperfeiçoar, vai nos confirmar, vai nos fortificar e vai nos fortalecer. Amém, igreja? Então, quando a gente enfrenta uma luta, uma adversidade, uma aflição, como a Bíblia está dizendo, a gente precisa lembrar disso. Não, Deus vai usar isso para me aperfeiçoar. Amém, igreja? Para o meu crescimento, para o meu bem. E eu preciso lembrar sempre, depois de haver padecido um pouco. Não, isso aí não é para me destruir, isso aí não é para acabar com a minha vida, não. Isso aí que eu estou enfrentando é por um breve momento, isso é passageiro, isso logo vai passar. A Bíblia vai dizer para nós que as aflições do presente século não dá para comparar com o peso eterno de glória que aquilo vai produzir. Que aquela aflição, que aquela angústia vai nos aperfeiçoar e por conta disso, vai trazer para nós um peso eterno de glória. É muito interessante que aqui em Atos dos Apóstolos, vamos para lá, por favor, Atos capítulo 14 e versículo de número 21. Atos 14, 21. A Bíblia vai dizer para nós o seguinte, olha só. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então vamos parar um pouquinho, vamos entender o que está acontecendo. A Bíblia diz que Paulo ali com a sua comitiva, né, foram passando,
formando igrejas, plantando igrejas, e aí a Bíblia diz, depois que muitos se converteram, né, a igreja ali estava em crescimento, aí eles decidiram voltar para aquelas cidades que eles já haviam passado, né, e aí vai dizendo, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Para quê? Olha só, confirmando o ânimo dos discípulos. Então eles foram lá para animar os discípulos, não é isso? Para confortar o ânimo, para levantar o ânimo. Ó, pessoal, vamos lá. E aí, dizendo o quê? Ó, exortando-os a permanecer na fé. Tem uma outra tradução, é a NAA. Isso, ó. A NAA traduziu assim, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer, quê? Firmes na fé. Perceba que é o mesmo termo que foi usado lá por Pedro, né? E Paulo está dizendo, ele está exortando, gente, ó, vamos ficar, o quê? Firme na fé, sem recuar, sem voltar atrás, sem desistir. E aí a Bíblia diz assim, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Aí alguém pode perguntar, mas pastor, mas eles foram lá para animar a turma ou para desanimar? Verdade, não é? Porque começa dizendo assim, que eles foram lá para renovar o ânimo, né? Que eles foram lá para animar, então, os discípulos. E aí eles chegam lá e dizem assim, exortam eles, olha, fiquem firmes na fé, porque é necessário, né? É porque nos importa, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Amém, igreja? Meu irmão, se a gente, né, olha só para um aspecto natural, e infelizmente tem muitas pessoas, né, crendo num evangelho só para esse tempo, só para esta vida, e o apóstolo Paulo, ele disse, inspirado pelo Espírito do Senhor, que se nós cremos em Jesus Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas tem muita gente crendo em Jesus apenas para essa vida, né? Crendo que Jesus pode abençoar o meu casamento, que Jesus pode me prosperar, que Jesus pode me dar saúde, que Jesus pode abençoar minha família, você está entendendo? E só, tanto é que é assim, ah não, Jesus não está fazendo o que eu quero, ah, então eu também não vou para a igreja. Mas não é mais ou menos assim? Né? Não, por que eu vou servir a Deus se ele não está fazendo o que eu quero? Então tem muita gente que está focado só nas coisas desse mundo. Se esses irmãos estivessem só focados nas coisas desse mundo, era motivo para eles ter ânimo ou desânimo? Né? Aí iam ficar desanimando, o quê? Mas para a gente herdar o reino dos céus, a gente tem que passar por muitas tribulações. Ah, não, então não quero o reino do céu, não. Você está entendendo? E a Bíblia está mostrando para nós que nós não podemos ser dessa turma, desse time. Mas por que a Bíblia diz que eles foram lá para confortar ou confirmar o ânimo, então, dos discípulos, né? Porque aqueles discípulos estavam passando por tribulações, estavam passando por angústias, e aí os apóstolos vão lá e vão dizer para eles, então, gente, olha, é necessário, a Bíblia diz que mostrou para eles, o que me leva a crer que abriram as Escrituras, amém? E mostraram na palavra de Deus, olha, é assim mesmo, gente. É dessa forma, é através de muitas tribulações, de muitas lutas, que nós vamos herdar o reino dos céus, mas é necessário vocês ficarem firmes na fé. Então você perceba que tanto o texto lá de 1 de Pedro, onde a gente começou, quando aqui Atos dos Apóstolos, a ideia é a mesma. As lutas vêm, as aflições vêm, mas aquilo não é para nos destruir. Amém? Aquilo não é para nos derrotar, nós só seremos derrotados por conta daquilo se nós não nos mantivermos firmes na fé. Se nós retrocedemos, se nós recuarmos, aí sim, aí vamos ser derrotados diante daquela situação. Mas é necessário nós entendermos que faz parte do pacote. Amém? Não é isso que os apóstolos foram lá mostrar para os discípulos? Né? Faz parte do pacote, gente, vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por aflição. E aí, lá, 1 de Pedro vai dizer, olha, isso não acontece só com vocês, isso acontece com todos os irmãos
no mundo. Todo mundo que tem essa mesma fé em Jesus Cristo também vai passar por essas aflições, também vai passar por essas angústias, mas entenda que essas aflições, que essas angústias que nós enfrentamos, Deus vai usar elas para nos aperfeiçoar. Deus vai usar elas para que através daquilo nos importa entrar no reino dos céus. Amém? Então nós não podemos olhar para as angústias, para as aflições que nós enfrentamos e achar que aquilo é o fim, ou fazer uma leitura errada da situação. Eu estou passando por isso que Deus me abandonou. Eu estou passando por isso, vai ver, eu fiz alguma coisa errada, vai ver, eu estou pagando pelos meus pecados. Não tem gente que fala assim, né? Acho que eu estou pagando pelo meu... Não, meu irmão, meus pecados Jesus já pagou por eles lá na cruz. Amém? Mas é necessário, a Bíblia está dizendo, vamos ler de novo, olha só, finalzinho ali, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? É com luta, é com adversidade, mas Deus vai usar tudo aquilo ali para nos aperfeiçoar. Mas agora, perceba, mais uma vez eu falo que tanto um texto quanto o outro vai falar de nós ficarmos firmes na fé. Como é que a gente resiste ao diabo? Como é que a gente resiste a essas aflições, a essas angústias que vêm, esses problemas que surgem? Firmes na fé. Quando a gente se desespera diante do problema, meu irmão, a gente já não está firme na fé. Amém? Se a gente chega diante dos problemas e começa a questionar, poxa vida, mas cadê Deus? Por que Deus deixa isso acontecer? Eu já não estou mais firme na fé. Não é verdade? Eu estou firme na fé, quando a luta vem, o problema vem, eu enfrento aquilo ali de cabeça erguida, eu digo, não, Deus vai me dar vitória, isso aí já caiu por terra, em nome de Jesus Cristo. Deus vai usar isso para me aperfeiçoar, isso aí vai ser bênção na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque, meu irmão, a Bíblia diz que as aflições do presente século não podem se comparar com o peso eterno de glória que aquilo vai nos trazer, que aquilo vai proporcionar em nós. Então, não olhe para as adversidades, para as aflições, para os ataques do diabo, achando que aquilo é o fim. Não. Como a Bíblia diz, era necessário padecer um pouco, para que o Senhor possa nos aperfeiçoar, nos confirmar, nos fortificar e nos fortalecer. Amém? Mas o segredo aqui de tudo é ficarmos firmes na fé. Amém? Ficarmos firmes na fé é ficarmos naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus declara e crendo naquilo ali. Não, a Bíblia diz isso, é assim que vai se cumprir e esse mal vai acabar, essa tempestade vai cessar, esse problema vai cessar e Deus vai me dar a vitória em nome de Jesus. Eu vou sair muito mais fortalecido, muito mais aperfeiçoado em nome do Senhor Jesus. Amém? E que assim, meu irmão, como os apóstolos, o apóstolo Paulo e a sua comitiva foram lá fortalecer o ânimo dos irmãos, que essa palavra possa vir hoje na nossa vida, não para nos desanimar. Pastor, então vou passar por muita luta ainda, vai. Mas que essa palavra seja para fortalecer o nosso ânimo. Eu vou passar por luta, mas Deus já está garantindo que eu vou vencer todas elas. Eu vou passar por luta, mas Deus já está garantindo que ela será por um pouco de tempo. E Deus está garantindo que Deus vai usar aquilo para me aperfeiçoar. Glória a Deus. Amém? E que nós possamos sempre ficar firmes na fé e viver essa palavra.